Olá, tudo bem, pessoal? Professor Wesley. Aqui eu quero fazer um vídeo rápido sobre a função exponencial e função logaritmo, né? Então, vocês aí de enfermagem, né, que não deu certo nossa videoconferência, para esse vídeo poder ajudar vocês a entender melhor. Então, a função exponencial. Função exponencial é aquela que a variável está no expoente, cuja base é sempre maior que zero e diferente de 1. Né? Então, tem duas restrições aí. A base não pode ser menor que zero e nem zero, e tem que ser diferente de 1, porque se for 1, a função vai ser constante. 1 elevado a qualquer coisa sempre vai ser 1. Então, se for 1 aqui na base, não vai ser exponencial, vai ser constante. Mas pode ser 0,1. 0,1 é maior que 0 e é menor que 1. Né? Pode estar nesse intervalo aí. Então, tem que ser maior que 0, né? E diferente de 1. E função exponencial caracteriza quando o expoente contém uma variável, né? Pode ser que seja x ou 2x ou x mais 1, né? O importante é que a variável está no expoente. Então aqui tem uns gráficos, né? O gráfico da função exponencial passa pelo ponto 0 e 1. 0 para x e 1 para y. Pois todo número elevado a 0 é igual a 1. Né? Então sempre você vê um gráfico dessa forma aqui, ó, tangenciando o eixo x, passando pelo 1, né? Você está vendo um gráfico de função exponencial. Ele nunca vai tocar o eixo x, ó. Sempre vai tangenciar até o infinito ali, ó, e nunca vai tocar o eixo x. E vai passar sempre no 1, né? Aí pode ser que ele seja crescente ou decrescente, né? Aqui eu coloquei dois exemplos, né? De um crescente e outro decrescente. Sem olhar só esse exemplo, né? Eu posso te falar que sempre que a base for maior que 1, a função vai ser crescente. E sempre que a base for menor que 1 e maior que 0, né? Tiver entre 0 e 1 essa base, vai ser decrescente. Aqui eu tenho uma de função 2x, y igual a 2x, né? Ou f de x igual a 2x. O y e f de x representam a mesma coisa. Então aqui está y igual a 2x. Então eu atribuí valores para x, né? 3 valores negativos, 3 valores positivos e o 0. Para x pode, tá? Eu não posso ter 0 aqui na base e nenhum aqui na base, mas para x pode. Então, se eu atribuir menos 3 ao x, eu vou ter 2 elevado a menos 3. Quando eu tenho um expoente negativo, inverte a base. Inverteu a base, o 3 ficou positivo. 1 ao cubo, 1. 2 ao cubo, 8. Ficou 1 sobre 8. Olha só, se eu tiver menos 2, mesma coisa. Expoente negativo, inverte a base. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. E assim sucessivamente, ó. Ao zero, ó, 2 elevado a 0 é 1. Né? Todo número elevado a 0 é 1 por definição. Aqui 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 8. E aqui vai aquele crescimento, né, exponencial. Olha só o jeito que vai ficar. Então vai ter valores muito pequenos aqui no início, ó, e aí vai subir exponencialmente. Essa é a função crescente, quando a base é maior que 1. Ó. Aqui do outro lado eu tenho uma base que está entre 0 e 1. Ó. 1 sobre 2 é 0,5. Né? Então se a base está entre 0 e 1, eu vou ter uma função decrescente. Né? Olha só de novo. 1 sobre 2 elevado a menos 3. Inverte a base, 2 elevado a 3, 8. Então você vai ver que é ao contrário daquela outra. Né? E substituindo todos os valores, ó, eu vou chegar aqui, ó, que ela vai ter esse outro formato, ó, e ela vai ter, vai começar no quadrante 1 aqui, ó, bem próximo do eixo x, vai passar pelo 1 também e vai
subir exponencialmente no segundo quadrante aqui com valores de x negativo, ó. Valores de x negativo. Aqui eu que atribuí esses valores. Depois tem a função logaritmo, né? Função logaritma é a inversa da função exponencial, né? A função logaritma é definida como f de x é igual a log de x na base a, né? Com a maior que 0 e diferente 1. Então aqui, ó, esse azinho aqui que está na base é que vai ser maior que 0 e diferente 1, assim como a base lá da função exponencial. Sendo o logaritmo de um número definido como o expoente ao qual se deve elevar a base para obter o número x, né? Ou seja, y igual a log de x na base a é igual a elevado a y igual a x, né? Ó, o a elevado ao que está depois da igualdade é igual a o que está aqui, né? De novo, ó, a função logarítmica de base a é definida como, né, a mesma coisa que está escrito aqui. Só relembrando. A função inversa da função logarítmica é a função exponencial. E aqui, ó, tá, né? A lei de formação. Logaritmando é esse bzinho, a base a igual a x, né? Então, a elevado a x é igual a b. É assim que a gente coloca para resolver. Olha só. F de x é igual a log de x na base 3. Ou log de x, g de x igual a log de x na base 1/3. H de x igual a log de x na base 10. Né? Então, outra coisa, uma curiosidade. Esse log que tem na calculadora é esse aqui, ó. Sempre que o log que tem na calculadora é o de base 10, tá? Não é esse de base 3. Então, o log da calculadora que vem escrito nada é igual a isso aqui, ó. Log de é um número na base 10. Né? Se você digitar lá na calculadora, ele vai te dar o resultado log do número na base 10. Domínio e função, né? Nem vou falar sobre isso. Agora um exemplo, ó. F de x é igual a log de x mais 3 na base 2. Né? Ou seja, para a solução, para encontrar o domínio, devemos considerar que o x mais 3 é maior que 0. Isso aqui é para encontrar o domínio, né? Pela condição de existência do logaritmo, resolvemos que essa equação temos x mais 3 maior que 0. Né? Então, x tem que ser maior que menos 3. Condição de existência, isso aqui sempre tem quando nós temos uma equação fracionária, né? Que aí tem um denominador e o denominador não pode ser 0 para existir. Aqui também, isso aqui não pode ser 0 para existir. O x. Então, o gráfico, ó, você vai ver que o gráfico da função logaritma é ao contrário do gráfico da função exponencial. Ó, de uma forma geral, a função y igual a log de x na base a, é assim que se lê, está localizada no primeiro e no quarto quadrante. Né? Pois a função só é definida para x maior que 0. Se lá nós atribuímos valores de x, né, negativos e positivos e o 0, aqui nós não podemos, né? Inverteu, agora é y, né, que tem que assumir esses valores, e o x não pode assumir valores negativos e nem 0. Estava aqui, olha só um exemplo, ó. Função, tá, aqui ó, como é que vai ficar a função logaritmo? Olha só, se lá a gente tinha aqui passando pelo 1 no y, aqui nós temos passando pelo 1 no x, né?
Então, sempre a função logarítmica vai trocar o 1 no eixo x. Ou assim, crescente ou decrescente, né? Assim, ó. Aqui tem a função crescente e decrescente. Então, a função vai ser crescente quando? Quando a base tiver maior que 1, né? Ó, log de x na base 2, função crescente, né? Olha só, atribuindo 1 sobre 4 aqui, ó. Você já viu como é que resolve, né? 2 elevado a y igual a 1 sobre 4. Vou até resolver aqui, ó. Log de 1 sobre 4 na base 2 igual a y. É assim, ó. Log de 1 sobre 4 na base 2. Aí vai ficar 2 elevado a y, que é igual a 1 sobre 4. Agora, eu tenho que fazer do outro lado aqui ficar a base 2, né? Para isso, eu vou fazer assim, ó. 2 elevado a y é igual a 1 sobre 2 ao quadrado. Olha só, não mudei nada. Na conta só mudei a forma. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Ó. Só escrevi de outra forma. Agora, só que aqui não é 1 sobre 2. Eu preciso de 2 aqui do outro lado, ó. Então, para ser 2, eu vou ter que subir esse 2 para cima. Para ele subir, eu vou ter que mudar o sinal do expoente. Então, aqui, ó, 2 a menos 2. Inverte a base, muda o sinal do expoente. Aqui sim, se 2 elevado a y é igual a menos 2, então y é igual a menos 2. Viu só? Cheguei em y a menos 2. Aqui, ó, a resposta, y menos 2. E os outros são iguaizinhos, né? Esse aqui é mais fácil, ó. Log de 2 na base 2. Tem uma... sempre que é igual aqui, ó, o logaritmando e a base, a resposta é 1. Se o logaritmando e a base for igual, a resposta é 1. Então, quando você tem um log com a base maior que 1, eu tenho um log com gráfico crescente. Ele começa aqui, ó, do quarto e vai para o primeiro quadrante, passando pelo 1 em x. Agora, se eu tiver um log de base menor que 1, por exemplo, aqui é meio, ó, log de base menor que 1. Então, eu vou ter uma função decrescente, né? Vamos resolver um desses também, ó. Fica assim, ó, esse é mais fácil, né? Ó, log de 1 sobre 4 na base 1 sobre 2. Então, vai ficar log igual a y, né? Ou igual a f de x, y. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado a y igual a 1 sobre 4. E 1 sobre 4 tem que fazer ele virar base 1 sobre 2. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado a y é igual a 1 sobre 2 ao quadrado. Como é que eu faço isso? Fatorando 4, né? O 4 é 2 ao quadrado. Pronto. Agora, ó, 1 sobre 2, 1 sobre 2. Então, eu tenho as mesmas bases. Eu posso dizer que os expoentes são iguais. Y é igual a 2. O y é igual a 2. Pronto. Olha só. Aqui, 2. Então, assim que resolve um logaritmo. E aqui, ó, olha só, o gráfico é decrescente. Ele começa no primeiro e vai para o quarto quadrante, passando pelo 1, né? Legal. E aqui, função exponencial e logaritmo. A inversa, né, da função exponencial é a função logaritmo. A função logaritmo é definida como f de x igual a log, né, que eu já disse ali atrás. Olha só, então quer dizer que a função de f de x igual a 2 elevado a x é a inversa de g de x igual a log de x na base 2, né?
Olha só, isso aqui dá para inverter. Então, essa função aqui é inversa, ó. E é assim, ó, elas são inversas, né, na mesma proporção, né, a mesma distância da bissetriz do quadrante. O que é bissetriz? Bissetriz é um segmento de reta que divide um ângulo em dois ângulos iguais. Então, ela está cortando o ângulo de 90 graus aqui, ó, em dois de 45. E aí, você pode observar que a distância dessa reta até nesse vértice aqui é a mesma aqui. Em todos. Você pegar essa distância é igual a essa. Então, você vai ver que elas são inversas, né? Inversas. Esse vídeo é isso. Muito obrigado. Até o próximo.